Então, para vocês aí, pense bem. O que é sucesso? O que é fracasso? Conselheira do Instituto For, Flávia Falgeres. Boa tarde. Não, eu tô aqui, ó. Senão é capaz eu destruir o microfone, jogar em alguém. Tudo bem com vocês? Linda, né? A palestra anterior. Quase me... Então, vamos lá. É isso. Na verdade, eu vim aqui dar um recado no meio de tanta palestra legal. E, na verdade, é um recado muito rápido para vocês, especialmente para os jovens. Até uns 5 anos atrás, exatamente quando a Ailton estava falando, quando me ligavam ou pediam para eu fazer uma palestra, eu fazia uma palestra contando da minha trajetória de sucesso, né? Então, que eu nasci em Sertãozinho, eu sou filha de uma mãe praticamente solteira, porque meu pai era alcoólatra. Em resumo, caos, e deu tudo certo. Então, fica tranquilo, eu sou rica, bem-sucedida, deu tudo certo. E aí eu contava isso. Aí eu saquei que a pior coisa que eu podia fazer com vocês jovens é contar essa merda, né? Porque, na verdade, ontem eu estava no almoço e eu estava falando com uma menina de Maceió que virou para mim e falou assim: Flávia, eu estou perdida. Como é que eu faço? Eu falei, mas onde você quer chegar? Numa montanha? Né? Porque eu falei assim, olha ao teu redor. Quantas pessoas vocês conhecem que casam e separam? E casam e separam. Elas também estavam perdidas, né, nesse caso. E quantas pessoas que mudam de emprego? Então, em algum momento, todo mundo fica encontrado e perdido. Encontrado e perdido. Então, eu falei para ela assim, não adianta achar que é uma montanha e que você vai chegar no pico. É uma vida, né? Então, vamos parar de acreditar que você é o perdido e que está todo mundo encontrado. Na verdade, está todo mundo perdido junto, tá? Independente da idade. Então, eu vim falar aqui para vocês, basicamente, que tem uma coisa que me agonia. Como vocês viram, se eu mostrar para vocês minha linha da vida, obviamente só teve catástrofe no começo, né? E, ao mesmo tempo, isso acabou me dando algumas, diríamos, habilidades socioemocionais bastante importantes para a vida. E é engraçado porque eu olho isso e, obviamente, eu esperava, quando eu era mais jovem, que tudo fosse muito fácil e muito bom. Essa é o que eu considero praticamente a vida que vocês querem e a vida que meu filho tem. Então, o meu filho tem tudo o que eu não tive. O meu filho estudou em colégios incríveis, o meu filho faz viagens incríveis, tem acesso a tudo que ele quer, e assim vai. Só que, na verdade, há 1 ano e meio atrás, ele foi estudar numa escola nos Estados Unidos, considerada uma das escolas mais difíceis dos Estados Unidos. E quando ele foi fazer a entrevista, perguntaram para ele do que ele tinha mais medo. E o que ele tinha mais medo era de fracassar. E aí perguntaram para mim por que eu queria que ele fosse. E eu falei, porque eu quero que ele fracasse. Porque ele só tira 10, porque tudo dá certo na vida dele. E eu tenho um verdadeiro terror de que isso não esteja preparando o Theo para a vida. Porque eu não acredito que é tudo fácil que vai levar a gente nessa vida. Eu acho que tem algumas coisas que é a força de você estar lá no fundo. Quem já se sentiu no fundo? Alguém não... É isso, todo mundo já esteve lá no fundão. É a força de você estar lá no fundão e você descobrir de repente que tem uma mola, e a mola é você, que vai fazendo você cada vez ficando melhor na vida. Só que tem muita gente, inclusive muita gente nessa sala, que apesar de ter um pouco de intuição, foge terrivelmente do fracasso. E aí, qual é o grande paradigma de sucesso de todo mundo? Chegar aos 35 anos, sendo bem-sucedido, um cargo, né? Vamos ter um cargo assim, diretor global, olha que cargo lindo, diretor global, ter dinheiro, casado, filhos, casa, carro e viagem. Não é isso que venderam para vocês? Desculpa, não é isso que venderam. Você não tem que chegar assim com 35 anos. Só que o problema é que já existe um estudo que quando você chega aos 35 anos assim, não necessariamente você se sente pleno. Dá um bug. Você fala, caramba, eu consegui tudo que me falaram para eu ser incrível e feliz. E não necessariamente eu estou feliz. E aí tem uma história muito interessante, né? Porque essa semana eu estava conversando com um time e tinha um CEO do outro lado da mesa. E tinha o time todo. E teve uma hora que eu perguntei para o CEO, do que você tem fome? E ele falou, eu tenho fome de ser um catalisador de mudança. E eu te juro que a cara que cada um das pessoas do time fizeram foi engraçadíssima. Que foi assim, oi? Mas você já é CEO. Você já tem tudo que você quer. E aí eu fiquei olhando para ele e ele olhando para mim. Eu olhando para ele e ele olhando para mim. Por quê? Porque, na verdade, quando você foi promovido a analista, você lembra, você se sentiu a maior
sei lá, jabuticaba do universo. Mas isso passou. Vocês lembram, 30 dias depois? E aí você virou gerente. E também passou. E aí você virou diretor. E também passou. Porque, na verdade, nenhum desses cargos significa absolutamente nada. Tá claro para vocês? Apesar de vocês quererem muito esses cargos? Nada significa, porque não tem sentido você ser tudo isso se você não tem o significado. E isso não é uma conversa mole, fica bem claro. Porque se você não entender o que você quer aprender, o que te alimenta, quais são as suas paixões, do que você tem fome, não vai ter cargo, não vai ter dinheiro, não vai ter carro que resolva você. Tá bem claro? E é isso que a gente não aprende. Porque é isso que a gente não aprende na escola. A gente aprende um monte de coisa, de física, de química, de equação de primeiro grau, que eu não sei nem mais fazer. Eu vejo meus filhos fazendo lá o negócio e falo, mas que será? Como é que faz o X, o Y, sei lá o quê? Eu não tenho noção. Só que tinha um monte de coisa que eu precisava aprender na escola e que eu não aprendi. Vou dar alguns exemplos. Vocês sabiam que a palavra comprometimento não quer dizer nada? Vocês sabiam disso? A psicologia diz que comprometimento é só uma palavrinha. E que comprometimento é a junção. Para os engenheiros que estão aqui, é só uma fatorial. E eles nem contaram, né? Falaram que só ficavam filosofando. É uma fatorial. E comprometimento nada mais é do que 4 subtraços. 1, disciplina. Sua capacidade de seguir instruções. Inclusive de chegar na hora quando tem que chegar. 2, empenho. Não preciso explicar. 3, esforço para resultado. E 4, responsabilidade. E aí eu fico louca, porque quantas vezes a gente não questionou alguém sobre o comprometimento, mas a pessoa tinha empenho, tinha esforço para resultado, mas não conseguia chegar numa reunião na hora. E você começou a ficar puto com ela. E ela nem sabia qual era o problema dela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou quantas vezes a gente vê a pessoa se empenhar muito, mas ela não consegue entregar o resultado com excelência. Né? E aí o que a gente fala? Bom, mas isso aqui, como assim, Flá? Isso aqui eu aprendi estudando. E por que vocês não sabem? Por que vocês não conhecem sequer o nível de vocês desses 4 eixos de comprometimento? É o mínimo que a gente tem que saber para saber se a gente tem que mudar alguma coisa. A outra coisa é a amabilidade. Eu adoro, todo mundo fala de empatia, empatia, empatia. Eu queria contar para vocês. Psicólogos falam disso há anos. Só que a empatia é só um eixo de amabilidade. Se você quer testar a sua amabilidade, ou kindness, como todo mundo fala, o que é? É a empatia, que é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, mais o acolhimento, que é como você recebe as pessoas, mais o altruísmo, que é a capacidade de prestar assistência aos outros. Tá claro o que eu estou falando? São 3 coisas diferentes. E mais complacência, que é a capacidade de solidarizar ao outro. E eu fui aprender há 2 anos atrás uma coisa que eu não conseguia entender. Eu sou altamente empática, altamente acolhedora, altamente altruísta e nada complacente. Se você é uma pessoa que não tem comprometimento, it's over comigo. E aí eu posso me transformar. Porque se eu vou, me dedico, dou energia, você quer e eu faço, não sei o que lá. E de repente, você não se compromete com nada e não tem disciplina, não faz nada, eu não tenho nenhuma complacência com você. E aí nem eu entendia quem eu era ou o que eu fazia. E é o mínimo que a gente tem que entender. Né? Onde é que está a minha amabilidade? Como é que ela se expressa diariamente? Outra coisa que eu tenho certeza que vocês não sabem é que resiliência, que todo mundo agora adora falar, não é um traço de personalidade ao contrário da amabilidade ou comprometimento. Ele é um processo psicológico. Vocês sabiam disso? O que é um processo psicológico? É a mistura de vários traços de personalidade diferentes. Só que ele tem um truque. Ele é um fórum romano, com pilares. Quer dizer o seguinte, se você força continuamente um pilar que você sabe que você tem, vamos lá, controle emocional. Força, 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 força. O que acontece com o maior pilar? Ele vai crescendo. O que acontece com o teto de uma casa, se um pilar está muito alto e outro baixo? Ele cai. E dá um burnout. Então, em resiliência, o que você tem que prestar atenção é no seu pior pilar. Porque senão, o que vai acontecer? Você vai ficar forçando isso na sua vida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quantas pessoas a gente não conhece que estão ali no extra mile, que estão correndo, correndo, e ao invés de elas tentarem ir para o outro lado, elas estão forçando mais ainda. Vocês sabem o que eu estou falando? E a gente está vendo aquela pessoa. E a gente sabe que pode dar um burnout. E a gente sabe que ela não está feliz. E a gente sabe tudo isso. Mas a gente nem sabe como ajudar. E ela muito menos. E aí tem outra coisa que eu adoro. Eu estou falando um monte de coisa, hein?
que é o gremlin que eu chamo, que é o autossabotador, que eu também fiquei revoltada porque descobri há 3 anos atrás. O que é o autossabotador? Todo mundo, ser humanos aqui, tem um autossabotador. O que é isso, na verdade? É simplesmente que você desenvolveu um processo psicológico ao longo de todas as coisas que era para nos proteger dos riscos reais da vida, né, das caças, do que ser. Só que isso acabou desenvolvendo para a gente um processo psicológico de proteção da gente. Então, a nossa psique, quando ela acha que a gente está em risco, ela desenvolve um autossabotador. O que ela faz? Ela começa a falar aquelas 2 ou 3 frases que te ferram na vida. Sabe o que eu estou falando? É sempre as mesmas 2, 3. Você está numa reunião, o cara olhou para você e falou, fala! E aí começou, você não devia estar aqui, você não devia estar aqui, você não está preparado para isso, vai embora, você está no lugar errado, você fez sua escolha errada, você não sabe para onde você está indo. Vocês sabem o que eu estou falando? Ou manda todo mundo embora. Está entendendo o que eu estou falando? Fala que vai abandonar tudo. Todo mundo tem 2 ou 3 frases de autossabotador. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é, vocês sabem quais são? Então, esse é o problema. Isso é uma coisa básica da psicologia e a gente não aprendeu. Porque no dia que você aprende as suas 2 ou 3 frases, na hora que aquele bicho começa a falar com você, você tem capacidade de perceber e de fazer alguma coisa para desmontar o autossabotador. Só que eu tinha 45 anos, eu aprendi instintivamente, levando porrada pra caralho, e vocês podiam saber isso com 15 anos. E ninguém contou. Eu também podia saber, tá? E, definitivamente, eu vou pular isso aqui, tem o propósito, que as pessoas falam, e os mais velhos ficam todos muito assustados. Não, eu quero procurar um propósito. Aí, todo mundo começa a tremer. Se for sua mãe, seu pai, seu avô, aí vai dar um rolo do caramba, a pessoa vai trabalhar pelo propósito, onde já se viu. E, na verdade, o que é isso? O propósito nada mais é, olha que doido, a mistura das suas paixões, com os seus talentos, com o seu desejo de legado. Não tem nada demais, todo mundo aqui já teve isso, gente. Eu já tinha isso quando eu tinha 12 anos. Vocês também tiveram, entendeu? O problema é quantas vezes vocês sentaram e listaram na frente de vocês as suas paixões, olha que coisa básica, os seus talentos e o que você quer deixar na vida e quer construir. É muito difícil. Mas quantos de vocês já sentaram e pensaram? Né? Então, o que eu estou falando, na verdade? Que tudo isso são exercícios muito fáceis que a gente deveria aprender na escola. Né? Mas, em vez disso, a gente fica aprendendo equação de 1º grau e também fica prestando atenção no boletim dos nossos filhos. Né? No fundo, é muito rápido, o meu recado para vocês é o seguinte, olha, apesar do mundo inteiro falar para vocês irem para o lado esquerdo, é esquerdo que está aqui? E evitarem o lado direito, que é a vida, na verdade, cheia de experimento, eu tenho um conselho completamente diferente para vocês. O meu conselho para vocês é, tentem tudo que vocês quiserem. Tudo. Vão buscar o que vocês são. Se conheçam. Né? Tomem todos os riscos necessários. E tenham coragem. Vão atrás. E façam uma vida cheia de fracasso e cheia de sucesso. Só não permita que alguém não deixe você fazer isso. Porque, no fundo, o que eu acho que a gente tem que ser na vida, e é quando a gente brilha e se realiza, é quando a gente busca o que eu falo sempre, a melhor versão da gente mesmo. É isso. Muito obrigada. Ah, gente, tem tempo para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem nenhuma pergunta. Já fui clara, né, gente? Oh, aí eu ia me salvar, tá? Parece que eu tinha que ficar aqui. Na sua trajetória de empreendedora da vida e dos negócios, quais foram as suas maiores dificuldades e como que você superou? Ou melhor, qual foi? Porque quais foram várias, né? Mas qual foi? Eu acho que... na verdade, você fez uma pergunta interessante para mim. Eu acho que a maior... daqui a pouco a gente tem um workshop que fala sobre âncoras de carreira, né? E eu demorei muito para entender quais eram as minhas âncoras de carreira. E uma das minhas âncoras de carreira é puro desafio. Eu sou movida a desafio, na verdade. Eu quero achar soluções, eu quero resolver problemas impossíveis. Eu gosto disso, eu gosto do nervoso, dessa coisa, né? Do impossível. E eu acho que, de uma certa maneira... Eu demorei para entender. Na verdade, eu entendi rapidinho isso, né? Que eu sou meio louca, desde o começo.
E as pessoas, eu trabalhei em organizações que no começo queriam muito me enquadrar. Então eu trabalhei 7 anos na Unilever e as pessoas, todo ano eu era promovida e todo ano as pessoas pediam para me acalmar. Não tem a mínima chance de me acalmar, né? Eu vou fazer 50 anos e estou cada vez menos calma, inclusive. A energia vem, eu não tomei nada, eu não tomo café, mas eu acordo assim. Então eu acho que uma das dificuldades maiores que eu tive na vida foi encontrar lugares onde eu pudesse ser eu, né? E aí vem a segunda dificuldade, que é, eu sou mulher, né? Vamos parar de, né? Então assim, ainda por cima, eu não era calma, obediente, falava o que dava na telha e sou mulher. Que isso? Entendeu? Então, eu tive, eu acho que foi uma dificuldade, porque como eu sou muito tupetuda, na verdade, eu não prestei atenção nela. Tá entendendo o que eu estou falando? Eu acho que uma das coisas que eu resolvi, depois desse começo de vida, é que eu sempre falo para minha mãe, a minha mãe me apelidou de Fênix, que eu ressuscito das cinzas, né? E na verdade eu acho que uma coisa grande que eu resolvi no começo da minha vida, né, talvez adulta ou antes, é que eu queria ser muito feliz. Porque os prognósticos em Sertãozinho é que eu ia ser, eu era filha de um alcoólatra, de uma mãe separada, então eu ia ser drogada, eu não ia ter família, eu ia ser uma pobre coitada, não é? Acabada. Vocês conseguem entender em 1970 o que significava isso? E aí eu acho que alguma coisa deu em mim, dizendo assim, nem por um caralho, eu vou ser feliz. E isso foi sempre meu drive na vida, entendeu? Que assim, eu saí do nada. Quando você sai do nada, você não tem nada a perder, você só tem a ganhar. Né? Então acho que foi isso. Pergunta. Boa tarde, meu nome é Fabiano, estou vindo lá de Timóteo, Minas Gerais. Inclusive quero agradecer pela oportunidade, está sendo incrível. Flávia, você falou que mudou, pelo que eu entendi, a versão aí da sua história já. Assim, você contava de uma forma, você percebeu que não era o mais legal contar isso para quem está ouvindo, né? Mas assim, teve algum momento que foi o ponto de virada, que você sente que foi ou uma oportunidade, tá me entendendo? Ou um livro que você leu e que ali você passou a ter algum insight, teve alguma coisa nesse sentido? Não. Não. Não, deixa eu te explicar. Eu acho que é importante isso, assim, ó. Eu consigo contar a minha vida inteira através dos sucessos. Então, se eu chegar aqui, subir aqui, você vai ficar de 4 comigo. Eu vou contar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu percebi exatamente como eu te falei, que talvez não fosse tão significativo do que eu contar, por exemplo, que quando eu estava grávida pela primeira vez, chegou um cara para mim e falou para mim assim, olha, você não vai voltar a trabalhar porque você vai mudar. E eu fiquei assustadíssima, achei que iam fazer uma lobotomia em mim, na verdade, não fizeram, eu fiquei muito melhor, entendeu? E 15 dias depois chegou um outro cara, que é o CEO da empresa, e me deu um aumento 15 dias antes de eu ter filho. E que eu nunca mais esqueci esse cara. Então, assim, eu percebi que é muito mais significativo eu contar isso. Agora, talvez eu possa te responder de um outro jeito. Eu não sei se vocês conhecem o conceito de flow, mas o flow, vocês conhecem o conceito de flow? Tem 2 eixos, né? Que é quando eu estou no bom lugar de desenvolver as minhas habilidades e eu estou com um bom tamanho de desafio ao mesmo tempo. E quando você entra nesse lugar, que você não se sente nem entediado e nem completamente desesperado, ansioso, você entra em flow. Eu ainda botaria um terceiro eixo, que é quando em momentos da vida eu tive com pessoas muito importantes na minha vida, que tinham os mesmos valores e alguns objetivos em comum comigo. Então, o que eu vou dizer para você é que eu não tive turning points, mas eu tive pelo menos uns 6, 7 momentos ao longo dos meus 30 anos de vida profissional de entrar profundamente em flow, né? De conseguir encontrar um lugar e pessoas, sobretudo, porque eu acho que no final, onde a gente trabalha tem a ver com pessoas e nada mais do que isso, que estavam com os mesmos valores, com os mesmos sonhos que eu, e eu estava no tamanho do desafio e eu estava, né, médio pronta para aquilo. Então, eu sim encontrei grandes momentos de flow. Mas não teve nenhum livro que eu li, que foi nada disso. Eu acho que eu encontrei, e na verdade, vou falar, ao invés de encontrar o livro, encontre as pessoas. Eu acho que vai ser mais útil, na verdade.